Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Epifânios Podcast. Aqui você já sabe, a conversa dura o tempo de um café. E dessa vez, Júlio, a gente vai falar sobre como sobreviver ao 2025, o ano que está por vir. Já, inclusive, fala um oi pra gente aqui nesse mês de dezembro. E aí, o que você está pensando sobre 2025? Muitas coisas, né, Matheus? Olá, tudo bem? Olá, você que nos ouve também. Espero que vocês estejam bem e com esse olhar já flertando com o próximo ano, com 2025, que é sempre um momento onde a gente tradicionalmente renova nossos sonhos, renova as nossas expectativas. E aí o ano começa e parece que nada mudou. Mas quando a gente olha no espelho no final de cada um desses anos, a gente vê que sim, muitas coisas mudaram. Lá no fundo, né, Júlio? Lá no fundo. Seja a imagem refletida nessa lâmina alimentada com um fio de aço no fundo, que é o que a gente chama de espelho, e também no nosso interior, né? No nosso fundo, nas nossas avaliações e tudo aquilo que a gente queria ter feito esse ano aqui e que agora a gente promete que vai fazer no ano que vem também. Uma coisa que eu penso ser bastante importante, um olhar clássico, interno, mas um olhar para o que 2025 promete com relação às tecnologias e aos meios pelos quais a gente vai fazer uso de continuar aquilo que a gente já fez até agora. Então, será que em 2025 eu vou me comunicar com as mesmas ferramentas que eu me comuniquei até 2024? Será que em 2025 eu vou executar as minhas operações ou os processos pelos quais eu sou responsável com os mesmos recursos que eu executei até 2024? Pelo que eu tenho visto, e aí eu acho que tem tudo a ver quando você fala como sobreviver, a impressão que dá que pela velocidade tecnológica que a gente tem vivendo aí é meio que uma sobrevida, né? Então eu tenho a impressão que muitas das coisas que a gente realiza hoje, ou realizou até hoje, ano que vem a gente vai continuar realizando com outros recursos, outras tecnologias, outras ferramentas, ou essas coisas serão substituídas por coisas novas, né? É um pouco esse o meu olhar para esse nosso início de café aqui. Então, para já colocar ali na listinha do manual, tópico 1 é estar atento às tecnologias, tanto que agora a gente já tem acesso, quanto também estão sendo desenvolvidas, aprimoradas, porque elas são os principais, pelo menos pelo que eu entendi da sua fala, tá, Júlio? E eu já concordo com ela. Na verdade, concordo com o entendimento que eu tive dessa fala. Os principais agentes transformadores nesses últimos anos têm sido as tecnologias, né? Então, na ótica do marketing, é muito curioso isso, porque como a gente está disputando pela atenção das pessoas o tempo inteiro, é comum que o nosso olhar esteja ao padrão de consumo de conteúdo dessas pessoas, que é onde elas depositam essas atenções, né? E o que a gente percebe, assim, desde o início do ano, uma mudança de paradigma no sentido dos motores de busca. Por que isso? Saíram uma porrada aí de matérias falando sobre isso e tudo mais, de como as pessoas têm deixado de só utilizar o Google como a grande Wikipédia universal de informações e procurado por informações no TikTok, no Instagram. Então, eu quero saber como faz um frango grelhado. E não pesquisa mais no Google só. Vai no TikTok e procura como fazer frango grelhado. E aí, um exemplo prático disso é que anos atrás a gente falava de SEO, de Search Engine Optimization. Hoje é de SEO ainda, só que é Search Everywhere Optimization. Porque o seu perfil do TikTok tem que estar com as hashtags certas, com as palavras-chave certas, para que em todos os pontos de comunicação as pessoas consigam acessar você. E, isso é tecnologia moldando a nossa forma de agir no dia a dia. Eu, tardiamente, utilizei o ChatGPT com a versão de voz e eu fiquei maravilhado, assim, maravilhado, porque o disco do freio do meu carro voltou a fazer um barulho que ele estava fazendo há um tempo atrás. De usado assim mesmo, né? Tá na hora de trocar a pastilha. Pensei, caramba, acabei de trocar. O que pode ser, né? Daí eu tava parado no trânsito, assim, tava com a minha namorada e eu pedi pra ela pegar o GPT e ativar o modo de voz ali. E eu perguntei, GPT, faz de conta que você é um mecânico experiente. Começou a acontecer isso, isso e isso. O que eu faço? Ele conversou comigo na maior naturalidade do mundo, assim, né? Até com pausas na fala e tudo mais. E por conta disso,
que eu acredito plenamente no que você está falando. Tecnologia, ela tem transformado muitas nossas vidas, profissional e pessoalmente. Então, se a gente não tiver ela no radar, fica difícil de sobreviver. Eu concordo. Agora, botar um pouco de açúcar no nosso café aqui, segundo item, né, do Manual de Sobrevivência 2025, isso não é nada simples e nada fácil. Mas é também a gente deixar de acordar para trabalhar e passar a acordar para viver. E o trabalho fazer parte da vida. Difícil, hein? Isso é bem difícil. Porque, no fundo, todas essas tecnologias que a gente fala, né, que vem pautando a nossa vida, na real, elas são pautadas pela vida. Uhum. Então, daqui a pouco, alguém vai falar, viu, a gente não tem mais fonte de água para poder gerar energia para processamento de todos esses aparatos de inteligência artificial que estão chegando ou que chegaram. Uhum. E aí chegou no limite. E aí a condição humana vai pautar de novo, vai falar, tá bom, então, ok, vamos recuar. Não vamos avançar mais nessa direção. Ou então o consumo de energia para processar tudo isso está muito além daquilo que, além de prover a demanda de energia para a vida, ainda tem que prover a inteligência que não é humana, que é artificial. De novo, aí o humano vai pautar novamente o curso dessa tecnologia. Então, eu acho que o segundo item da nossa lista aqui é esse. Mais do que nunca, assim como eu consegui fazer isso para mudar, né, a chave e olhar para as tecnologias, eu mudar também a chave e olhar para essa coisa do acordar para viver e não acordar para trabalhar. E o trabalho ser parte da vida, né? E não a vida ser toda do trabalho. Aliás, foi tema de um dos nossos podcasts, onde a gente falou sobre um período, né? Onde a gente estava muito preocupado, né? Sobre aquela coisa da atividade estressante que o trabalho traz e tudo. E a gente acabou derivando, inclusive, em outros canais de comunicação, né? Da Flux. Eu penso também que o ano que vem, ou já deveria ter ocorrido antes, né? Mas a partir do ano que vem, esse olhar, ele passa a ser muito importante. E ele é coerente com tudo que a gente tem feito e visto. Sim. Para o que servem de fato, essas novas tecnologias? Para impulsionar quem, em qual direção, com o objetivo de se chegar em qual lugar. Uhum. Então, cara, você pode ter várias motivações, às vezes até planos de negócios, sem considerar a condição humana. Quando você está chegando num lugar onde você percebe que o fator humano, a existência humana, apesar de ter sido desprezado no início dessa intencionalidade, tem que retomar o protagonismo, aí você muda a rota, né? Que é o que a gente tem ouvido bastante em todos os meios de discussão tecnológica, onde a potência das inteligências artificiais a gente ainda nem conhece na totalidade, talvez até na metade. Mas para a gente chegar nessa... muito menos que isso. Muito menos que isso. Mas para a gente ter isso, de fato, a gente tem questões que estão batendo na porta. Por exemplo, esse negócio da sustentabilidade, da geração de energia, Sim. Da capacidade de processamento de todas essas informações simples, né? Com pouquíssimo que a gente já conhece, não são raras às vezes que você tenta utilizar o próprio ChatGPT e o bicho está congestionado. Sim. Né? Não sei o que você pensa disso. Eu concordo plenamente, até me identifico bastante com essa sua fala do trabalho fazer parte da nossa vida, né? E não a nossa vida acabar se tornando parte do trabalho até, né? Eu mudei um pouco o que você falou, isso mesmo. Mas eu me identifico bastante com isso porque foi uma coisa que, acho que no meio do ano, por aí, eu pensei não estruturadamente assim, mas pelo que eu tava vivendo mesmo, porque eu percebi, putz, eu acordava, tomava café, trabalhava. Eu terminava o dia, fazia academia, enfim, alguma obrigação dessas, né, bem chata. Arrumava a casa, comia, dormia, daí retomava, né. E eu percebi que só o trabalho é uma coisa que impede que a gente consiga construir novas coisas da nossa vida pessoal mesmo. E isso é fundamental, né? Parece que são coisas dissociadas, assim, a nossa vida pessoal da profissional, muitas vezes. Mas o que eu percebi foi que o simples fato de adicionar atividades intermediárias à minha entrada e saída do trabalho fez com que eu olhasse para o trabalho com outras óticas. Então, o que eu percebo agora?
quando eu começo a ficar mais improdutivo, assim, um pouco mais fadigado, principalmente com atividades que demandam concentração, é a hora de eu ver meus amigos, assim. Isso é fundamental, né? Então, e é interessante porque vem a calhar todo esse momento, né, que o Brasil tá inclusive discutindo a questão das escalas de trabalho e tudo. Pô, eu sou um bom exemplo disso, né? Por algumas décadas da minha vida profissional, você acompanhou isso, né? Eu trabalhava na academia pela manhã, no escritório à tarde e academia à noite também, e vários finais de semana eu viajava, inclusive, para fora de São Paulo. Não sei como você tinha voz, né? De dar tanta aula assim. Pois é, então, viajava para pegar uma disciplina de 16 horas contínuas, né? 8 horas no sábado, 8 horas no domingo. Óbvio, né? Isso contribuiu para o lugar onde a gente está, mas o preço é alto, né? O preço é a ausência da família, o preço é não amigos e não horários de lazer. E aí o pessoal que nos ouve, com todo direito, né, pode falar, pô, os caras estão falando aí, mas quem paga boleto, né? No final do mês. E assim, com muita tranquilidade eu posso dizer, cara, dimensiona a quantidade de boletos que a sua vida saudável consegue admitir, né? Consegue pagar. E eu aprendi isso muito tarde. Então, aquela ânsia de prosperar, aquela ânsia de progredir, muitas vezes até tendo na própria margem, né, de crédito do cartão, entender aquilo equivocadamente, né, e os bancos falam isso também, como uma extensão de salário, né, e o crédito que você tem no cartão não é extensão de salário, acabava gerando mais boletos do que a própria capacidade de horas no dia. Sim. E de dias da semana dava para dar conta. Quer dizer, isso tudo acaba gerando uma... E aí eu acho que tem tudo a ver, né, a nossa proposta de tema para esse podcast, que é os itens, né, para o Manual de Sobrevivência para 2025, que é se a gente tiver a oportunidade de repensar essas coisas todas, Sim. né? Porque às vezes, beleza, você pode chegar à conclusão de que não dá e é uma fase da sua vida em que você vai precisar mergulhar de cabeça. Mas ter a ciência de que é uma fase e procurar, né, a saída disso... Senão vira a própria vida, né? Exato. E, assim, exemplos não faltam, né? De pessoas que tiveram a sua vida totalmente dedicadas ao trabalho. Pois é. Não, e aí, assim, o que isso tem a ver com tudo que a gente está falando? Cara, se a gente olhar os benefícios que as tecnologias dos últimos 5 anos, né, trouxeram pra gente, sobretudo no que diz respeito até a gente se reorganizar, sabe? Não só do ponto de vista de tempo, mas financeiramente também. A gente consegue, a partir daí, reequalizar, sabe? As nossas disponibilidades, os nossos recursos com as nossas despesas. Então, por exemplo, a coisa do trabalho remoto ou do trabalho híbrido, nossa, como ajudou na economia de deslocamento, na economia com certeza. Né, com comida fora de casa, na economia com roupa. Sim. Uma série de itens que a gente tinha que dispor de dinheiro mesmo, né, para executar, e aquilo representava 25% ou mais, às vezes até mais, né, do que a gente recebia no final do mês. É óbvio que existem profissões que não dão conta, né, de manter essa modalidade de trabalho. Algumas, inclusive, estão retornando ao trabalho presencial. Mas na medida que a gente puder fazer o uso dessas novas tecnologias em benefício também, né, nosso estado de saúde, melhor. Sim. Aí, Júlio, o último tópico que eu tenho aqui para acrescentar nessa lista de manual de sobrevivência é efetivamente olhar para como a gente faz as nossas atividades que mais dão dor de cabeça no dia a dia, para como que o nosso trabalho opera em determinadas circunstâncias, entender como eu posso melhorar isso através do universo dos processos mesmo. Pode parecer meio carta batida isso e tudo mais, só que não tem segredo, né? É assim, eu já perguntei isso para um colega meu que tava falando, nossa, eu não aguento mais fazer tal coisa, né? Vivo refazendo. Eu falei para ele, perguntei, poxa, você sabia o que você faz exatamente, assim, passo a passo dessa atividade? Ele falou, uma porrada de coisa, né? Eu já esse termo. Eu falei, tenta entender o que você faz, o que outras pessoas precisam fazer para que você consiga realizar isso e ver onde que dá problema, né? É um raciocínio super reducionista do que é atividade, mapeamento de processos e tudo mais, só que eu acho que é um exemplo muito prático de como muitas vezes a gente tem uma atividade que dá muita dor de cabeça,
mas a gente nem sabe como que é o processo, né? Disso tudo que engloba essa atividade, as tarefas e tudo mais. E tem um componente aí que eu acho que ele é muito humano, ele é muito brasileiro mesmo, sabe? Do humano brasileiro. Que é assim, a percepção que a gente tem de desafio das nossas atividades profissionais é solucionar problema. Então, quanto mais... Hoje eu trabalhei pra caramba, né? Resolver um monte de problema. E, na verdade, cara, tudo que a gente falou, sabe, esse ano todo, desde o primeiro episódio do Epifânios, desde o primeiro projeto, né, da Flux, desde o primeiro curso da Flux School, desde tudo que a gente fez, o que a gente vem tentando colocar para as pessoas é que resolver problema é muito importante quando o problema surge. Uhum. Mas mais importante que resolver o problema é atuar de modo que ele não apareça. O que isso quer dizer? Quer dizer que, cara, eu serei melhor profissional quanto menos problema eu tiver que resolver. Sim. Porque eu usei toda a minha potência, né, profissional, inteligente, para criar trilhas de execução, complexidade de processos, de modo que, com bom uso das tecnologias, dos recursos, da inteligência humana, da inteligência não humana, enfim, eu consegui estruturar uma operação fluida. Perfeito. De modo que eu não tenho que ser reconhecido como um excelente profissional porque eu sou um baita resolvedor de problemas. A não ser que esse seja o seu trabalho, né? Daí beleza. Sim, sabe? Assim, o trabalho do bombeiro é apagar incêndio. Exato. Mas não é apagar o mesmo incêndio 2 vezes porque não apagou direito a primeira vez. Exato, né? Acho que esse é o ponto. E assim, apesar do trabalho do bombeiro ser apagar incêndio, ele incansavelmente está na busca de mais eficiência da execução do seu trabalho. Para não ter no problema incêndio, problemas para apagá-lo. E aí, Júlio, eu acho então, só para fechar esse círculo, esses 3 itens aí, quase que uma tríade. Primeiro a gente fala de tecnologia, então o item 1 aí nesse manual de sobrevivência para 2025 é você procurar se antenar sobre as tecnologias do hoje, o seu desenvolver para o ano que vem, principalmente as que estão super contextualizadas no seu trabalho e na sua vida pessoal também, acho que isso é importante. Não necessariamente, né, ver tecnologia de submarino avançado, assim, né, de alta profundidade. Enfim, o segundo item é a gente se esforçar para realmente entender como fazer do trabalho algo que faz parte da nossa vida e não o contrário. Não a nossa vida está no meio do trabalho. E o terceiro é, assim, para resumir mesmo em uma palavra, processos. E estendendo isso um pouquinho mais, é entender como a gente consegue ser mais produtivo no nosso trabalho a partir do entendimento de como ele funciona efetivamente. Porque essa acaba que é a chave universal para você conseguir ser mais produtivo. E quando a gente desenvolve isso, na prática para a gente não trabalhar em função de corrigir coisas, de compensar valor, mas sim sempre trabalhar o máximo possível para gerar valor efetivamente. E aí usando a analogia do bombeiro. Como que ele gera valor na sua atividade, na sua profissão ali, num contexto de apagar um fogo, né? Porque ele faz muito mais do que isso. Eliminando o fogo e a ameaça que ele representa ali, de detritos que são inflamáveis e podem retomar o incêndio, e detritos, na verdade, né? Podem retomar o incêndio, etc. E, efetivamente, gerar contingência daquilo. E aplicando a técnica adequada, isso. Né? Os caras têm metodologia, tem técnica, tem tudo, tem equipamento. Mas é assim que ele gera valor naquela atividade ali. Isso aí. A partir do momento que volta a pegar fogo, ele precisa compensar isso com os mesmos recursos que ele já utilizou, né? Então, acaba que você subtrai do valor que ele geraria ali na ponta esse retrabalho. E isso tanto causa um efeito prático ali na atividade profissional, quanto na psique nossa, né? Trabalhando, refazer a mesma coisa, viver sob estresse porque as coisas não fluem, as coisas não saem como precisavam. Então, acaba que esse manual de sobrevivência que está pautado por tecnologia, fazer o trabalho ser algo que pertence à nossa vida e não ao contrário, e processos, funciona em torno de ter uma vida mais fácil no trabalho, com bons resultados. E aí eu entendo que isso acaba abrangendo todas as metas que a gente tem, né? De início de ano aí. Eu penso que sim, né? Um bom exercício para isso, procurar olhar pro incêndio além da chama.
o que tem no entorno, sabe? Do endereço que está em chamas. Que tipo de comunidade está envolvida naquele processo? Qual é a natureza daquela chama? Que tipo de desdobramentos aquele incêndio pode gerar, além de queimar o próprio endereço? Se a gente observa esse tipo de complexidade mesmo e traz isso para a nossa atividade profissional, independente da área que a gente atua, expandir o olhar para além do problema, entender a complexidade que está no entorno, entender a expectativa das pessoas, cruzar com a nossa expectativa, vai dar para a gente um pouco mais, inclusive, de paz para poder tomar decisão. Concordo. Até porque, Júlio, muitas vezes a gente fica inconformado. Essa sensação de, puta, eu não acredito que é desse jeito, né? Se a gente só para aí, a gente fica com angústia do inconformismo na garganta, né? Mas se a gente olha para esse contexto, como você bem colocou, com a analogia do incêndio, a gente transforma esse inconformismo numa atividade prática, né? Não pode ser desse jeito. Deixa eu recorrer aqui, deixa eu entender como eu consigo mudar isso, né? Então, é isso, Júlio. O meu cafezinho acabou aqui, não sei o seu. O meu também, né? E é uma satisfação, assim, imensa poder, nesse espaço, né, que a gente vem construindo com muito cuidado e, ao mesmo tempo, muito carinho, dividir a nossa visão de mundo com as pessoas, né, por meio dos processos. Eu, essa semana, fui integrante de um dos painéis no Congresso Brasileiro de Custos, e o meu primeiro slide dizia o seguinte: custo está em tudo, e processos também. Então, é a gente entender que cada ação que a gente bota para fora da nossa mente, do nosso coração, em forma de atitude, vai custar alguma coisa. Verdade. Porque custo e processo estão de mãos dadas, né? Bracinhos ali, abraçadinhos. Então, se a sua atitude custar muito mais da sua experiência de vida do que realmente deveria custar, é bom repensar se vale ou não a pena agir. Então, se para evitar um problema, e se esse problema não for crítico, ou nem se tem certeza que de fato será um problema, eu decidi ficar na empresa até as 10 da noite e isso custar muito da tua vida, desde um encontro com os amigos quanto um jantar com a família, vale a pena pensar se esse custo de fato se justifica. O ideal é a gente conseguir equilibrar essas coisas, né? Sabe? E a partir disso tudo, poder brincar, né? A gente adora fazer trocadilhos, né? Não só tornar a vida mais fácil das pessoas no trabalho, como também tornar o trabalho mais fácil na vida das pessoas. Acho que essa é a ideia. É isso aí. E agora a parte difícil, que é fazer isso, tá na mão de vocês que nos ouvem. E na nossa também, né, Júlio? Até parece que... Diariamente. Exato, que é algo fácil, assim. Mas, bem, o meu café tava uma delícia, esse papo foi muito gostoso. Espero que você que nos ouve tenha também tomado um cafezinho bem gostoso. E caso você tenha alguma ideia, queira compartilhar com a gente, fique à vontade para interagir com a gente nas redes sociais. Só procurar por Epifânios no Instagram. Enfim, todos os canais que você já conhece. E deixa a sua interação, porque a gente também quer ouvir o que você acha. Isso mesmo. Fica aqui nosso agradecimento por você acompanhar a gente durante esses episódios. Sim. Sobretudo o agradecimento aos profissionais, às profissionais que a gente convidou e que participaram com a gente, né? Muito legal. De episódios específicos. Enriqueceram, né? Não só o nosso olhar, como também a percepção de todos os envolvidos com as várias epifanias. É isso aí. Que desde o primeiro episódio elas vêm surgindo e aparecendo na nossa frente. Agora, partiu 2025, né, Júlio? Partiu. É isso aí. Pessoal, nós nos vemos no próximo ano. Desejo um excelente Feliz Natal, um excelente Ano Novo para todos vocês. Para você também, Júlio. A gente vai continuar se vendo. Esse é o último episódio, mas a gente continua no dia a dia. Também. Da minha parte, um excelente final de ano para todos, todas, e bora aí refazer energias, né? Que bora aí. 2025 tem mais e a gente vai surfar nele. É isso aí. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.